Boa noite a todos, meu nome é Michele Yang. Se você é nova por aqui, quero que vocês estejam sempre bem-vindas. Hoje à noite nós vamos estar falando sobre os óleos essenciais no uso em bebês e também em crianças. Se você está participando desse mini curso, né, a gente pede que depois você coloque o seu nome no final, no chat, para que a gente possa também estar vendo que você está participando e no final você pode receber um certificadozinho nosso que você participou de todas as aulas, tá bom? Bom, esse mini curso de hoje, ele é focado, como eu disse, nos bebês e nas crianças. Vocês vão estar hoje aprendendo, tendo uma base, tá? De vários óleos essenciais, mas o mais importante é que você vai aprender a utilizar os óleos essenciais de maneira segura, tendo mais empoderamento na hora de você fazer alguma sinergia, ou realmente estar confiante que você pode usar os óleos essenciais sem medo nos seus pequenos, que são os nossos, né, os nossos tesouros, as coisinhas tão importantes na nossa vida, desde pequenininho até, né, depois, quando eles crescem. Minha mãe disse que até hoje ela continua se preocupando comigo. E eu sou casada, tenho 2 filhos, tá? E deixa eu mostrar aqui para vocês conhecerem um pouco deles. Espera lá. Bom, vou colocar uma apresentaçãozinha aqui para vocês, tá? Só para a gente ir seguindo com uma linha de raciocínio. Mas aqui sou eu, Michele Yang, e aqui estão ok, vamos voltar. Aqui são os meus pequenos, o Lucas e o Logan, 3 e 6 aninhos. Bom, eu tenho esse privilégio de ter encontrado os óleos essenciais a tempo de conseguir utilizar nos meus filhos, né? No meu maior, eu comecei a utilizar depois que ele já tinha uns 2 anos de idade, que eu não conhecia os óleos nesse grau, né, de poder terapêutico que eu conheço hoje. E o Logan já teve essa oportunidade de usar desde quando eu estava grávida até hoje, né? Então, vocês vão acompanhar algumas coisas que eu faço, algumas dicas que eu aprendi durante todos esses anos, tá? Mas eu quero falar para vocês que, como eu disse, eu sou mãe, não sou médica, e todas as dicas que a gente vai utilizar aqui são de experiências que nós vivemos, de cursos que nós tivemos, né? E por curiosidade também, né? Quem quer, vai atrás, né, gente? Por isso que vocês estão aqui hoje fazendo esse curso, para ter mais experiência, mais dicas e, com certeza, mais confiança de como usar os óleos essenciais. E muitas mães me perguntam, né, porque como eu comecei a dar mais aulas sobre crianças, sobre os óleos essenciais em bebês, e eu sempre consegui fazer vídeos antes e depois dos meus filhos, né, usando, então elas me perguntam muito, mas esses óleos essenciais são seguros para os filhos, né? Vão ser seguros para os meus filhos? E eu falo com a boca cheia que sim. A resposta é essa mesmo. Por quê? Porque, primeiramente, você não sabe ainda, se você é nova por aqui, os óleos essenciais, eles são 100% naturais, né? Eles são retirados das plantas, desde, tipo, uma folha, flores, caule, casca de frutos, né? E, então, eles são realmente vindos da natureza, e no caso que a gente vai discutir sobre os óleos essenciais da doTERRA, mais ainda porque eles são 100% puros. Fora naturais, são 100% puros e tem uma grade terapêutica, além de todos os outros óleos que tem no mercado hoje em dia. Só que aí, a gente não usa os óleos essenciais nos bebês e nas crianças da mesma maneira que a gente usa nos adultos, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de consideração em termos do tamanho da criança, né, do peso, idade. Então, tudo isso a gente leva em consideração para a gente começar a cuidar dos nossos filhos, né? Só que uma coisa que eu vou falar para vocês é que existe uma coisa dentro de uma mãe, que eu falo assim, que a mãe parece que sabe, né? Ela conhece, ela tem aquela intuição. Então, os óleos essenciais, eles são realmente intuitivos, o uso deles. Então, não adianta eu vir aqui falar para vocês fazerem isso, isso e aquilo, e às vezes vai funcionar para os seus filhos, às vezes não vai funcionar para o seu filho. Depende de cada ser humaninho, né?
Às vezes, você toma um remédio de dor de cabeça, seu marido toma o mesmo remédio de dor de cabeça e não funciona. Por quê? Porque nós somos diferentes, graças a Deus, mas o que requer um pouco mais de teste, conhecimento, e você sempre ficar de olho no seu filho para ver como que ele está reagindo a tudo aquilo. Então, antes da gente começar a falar de qualquer tipo de óleo, eu quero que vocês aprendam que a gente vai falar somente de óleos que são da doTERRA, porque os óleos da doTERRA, a característica deles são de ser 100% puro. Eles não têm nenhum germe, metais pesados, ou nenhuma adulteração que vai provocar alguma irritação ou alguma coisa adversa quando você está utilizando eles, se usado de maneira correta, claro, né? Por quê? Porque a doTERRA tomou o cuidado de ter óleos essenciais que tem um selo que eles chamaram de CPTG, que é um certificado de pureza testado e garantido. Eles garantem que esse óleo que você está tendo, né, que seja da doTERRA, ele é puro. Agora, eu não vou falar sobre outras marcas. Às vezes as mães me ligam e falam, eu tenho aqui um óleo da lavanda de não sei que marca. Eu falei, não sei, não posso falar nada daquela marca, eu não conheço, e eu sei que a doTERRA é a melhor marca que existe no mercado até hoje por causa desse selo, que é bem importante na aromaterapia. Então, vamos lá, para 6 regrinhas básicas de uso de óleos essenciais com as crianças, tá bom, gente? Então, primeira coisa é sempre estar com as crianças durante o uso dos óleos. Eu sei que é bem assim, lógico, né, Michelle? Vou dar um negócio para a criança ir lá pingar no olho, né? Não, eu sei. Só que às vezes a gente começa a ficar. Então, eles começam a ficar independentes. Criança é uma coisa assim tão fabulosa, né? Meu filho de 6 anos, ele já vai lá e vê o olhinho dele. Mamãe, que eu dorzinha na perna, vou lá pegar aquele azul. Ele já sabe qual o óleo que ele pega para ele se sentir melhor. Então, eu gosto sempre de estar por perto para ele não fazer besteira como colocar os olhos no olho, coisas e tal, né? Assim. Então, sempre supervisionar suas crianças quando eles estão utilizando os óleos essenciais. Sempre de doses menores do que você daria para você mesmo. Então, assim, a gente sempre começa devagar, né? Mesmo quando você vai aprender aqui diluição de óleos essenciais desde tal idade, e vai conseguir ter uma ideia de que você vai usar menos óleos para as crianças. Se eu vou usar 10 gotas de óleos essenciais por algum problema, para as crianças normalmente vai ser 5, metade ou até menos, depende da idade, né? E diluir, que é uma coisa super essencial, né, para os usos dos óleos essenciais em crianças. Por quê? Porque a pele deles são realmente mais sensíveis. Você vê a pele de um bebê, ela está se formando, ela está sendo se ampliando, os ossos estão crescendo, tudo está em processo de transformação em um bebê, né? Diariamente. Então, a gente já parou, a pele já está do jeito que está, e as crianças, os bebezinhos ainda estão desenvolvendo. Então, eles não têm algumas camadas já desenvolvidas na pele que não deixam, de repente, ter uma irritação. Então, às vezes, essa sensibilidade vai acontecer ou não. Então, é por isso que a gente tem que sempre diluir os óleos essenciais quando estão sendo utilizados com as crianças, tá bom? Para evitar esse tipo de risco de sensibilidade mesmo, por causa da pele ser tão sensível. Deixa eu ver aqui. Ok. Vamos lá. Tem mais 3 regrinhas. Bom, seja ciente, quando você usar alguns óleos essenciais que são cítricos, né, principalmente, não expor a criança ao sol. Vamos dizer que você passou um óleo, você vai aprender sobre ele, o Tinker, que ele tem clementine na criança, não é para passar no braço, mas de repente você passou no braço, foi no sol, a tendência é de manchar a pele, né? Então, a gente evita passar os óleos essenciais para ir no sol. Ou se for passar em algum lugar que não tenha a exposição à luz solar. Normalmente, quando você vai colocar em alguma parte da criança que vai se expor ao sol, passar à noite, né, em vez de usar de dia. Sempre guardar seus óleos essenciais em algum lugar fora do alcance das crianças pequenas, porque eu já tive experiência com o meu pequeno,
por ele e por mim, tá? Não é só por ele, não, porque imagina, a gente sabe que esses olhos, você já sabe que esses olhos são valiosos, né? Aí você se depara com aquela caixa inteira que você já tá assim, trabalhando em fazer a sua coleçãozinha de óleos essenciais, tudo aberto no chão, virado, quebrado. Então, a gente quer né, ter esse local seguro fora das crianças e também por elas, né? Porque normalmente a criança tem curiosidade de abrir o vidrinho, sabe, ver o que tem dentro, fazer alguma coisa, virar de ponta cabeça e acaba, de repente, né, se machucando, principalmente com os óleos essenciais nos olhos, né? E sempre procurar algum médico, claro que vocês, particularmente, vocês todos já têm um pediatra que vocês vão, se você tiver algum problema relacionado à sua saúde, né? E como que eu faço? Explicar para vocês. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais, muitas coisas que acontecem com os meus filhos, assim, que seja assim, uma coisa assim, igual um nariz correndo, uma tosse, uma infecção de ouvido, um machucado, alguma coisa assim que aconteceu, né? Uma inflamação, uma infecção. Primeiro eu levo a criança no médico para saber o que ele tem. Porque eu não sou médica, eu não posso ficar diagnosticando meu filho. Então, eu levo ele para o médico, o médico fala o que ele tem. E, normalmente, né, a gente está numa certa, infelizmente, num mundo que muitas pessoas optam por remédios alopáticos, né? Então, o que acontece? Eu levo no médico, o médico sempre fala para mim, vamos dar esse aqui, esse antibiótico, esse X, Y. Eu normalmente volto para casa e consigo auxiliar o meu filho com óleos essenciais. Para uma dor de cabeça, para uma inflamação, uma infecção de ouvido, por uma gripe, um resfriado. Então, várias coisas, até bronquite, eu consigo ajudar o meu filho, né, com os óleos essenciais. Então, eu sempre parto por com essa linha de guia, para depois ver o que eu vou fazer com meus filhos em termos de óleos essenciais, né? E como eu estava falando para vocês, a primeira coisa que acontece quando a criança abre o olhinho, ela vai querer ser curiosa, ver o que está acontecendo, abrir, e de repente foi nos olhos, né? Pegou nos olhos. E aí eu fiquei aqui pensando, lá, já tem um bebê chorando, já, tadinho. E aí eu fico aqui me perguntando, né? Se de repente os óleos essenciais caíram nos olhos das crianças, onde vocês também. O que é a primeira coisa que a gente tem a tendência de fazer quando tem alguma coisa nos nossos olhos? Lavar os olhos, né? Com água, né? Só que quando pega o óleo essencial nos olhos, a gente tem que lavar com um óleo de coco ou um óleo carreador. A água vai simplesmente potencializar o óleo essencial dentro do olho. Então, por exemplo, vai arder mais, vai doer mais de repente. E já, claro, novamente, experiência já do meu filho e minha também, assim que pegou, começou a arder, eu lavei o olhinho dele com óleo de coco fracionado, e foi assim, em segundos, ele parou de chorar, mamãe, não tá mais ardendo. Então, eu tive essa experiência com ele e comigo também, e com várias outras clientes, porque isso acontece muito, então eu quero que vocês lembrem, se vocês não lembrarem de nada dessa aula hoje, que vocês lembrem de não lavar os olhos com água quando cair óleo essencial no seu olho, tá bom? Thumbs up? Ok. Vamos então, let's go. Bom, já que vocês sabem que não pode mais lavar o olho com água, agora tem 3 formas de usar os óleos essenciais. A primeira maneira é você inalando. Aromaterapia, o que? Aromas, né? Você vai inalar o óleo essencial. Você vai, de repente, fazer uma conchinha na mão da criança. Ela vai inalar na mãozinha, ou da sua mão, ou da mão da criança. Você pode ter um difusor, né? Um difusor em casa, que você pode colocar o óleo essencial no quarto, na sala, em qualquer lugar que você tiver, para que a criança, e todo mundo também que estiver lá, já esteja recebendo os benefícios.
E por que que isso é muito importante? Por que que a aromaterapia está tendo uma super tendência agora a crescer? Porque fora que as pessoas estão procurando outras opções naturais para cuidar do bem-estar, quando você inala os óleos essenciais, é ativado o sistema límbico. E o sistema límbico, ele auxilia nas emoções, na memória. Então, por isso que a gente usa muito essa maneira aromática com, com os óleos essenciais. E tem muito sucesso por causa disso, porque ela é totalmente conectada com o sistema emocional, tá? Uma outra maneira que a gente usa muito nas crianças é a maneira tópica, tá? A gente utiliza em qualquer lugar na pele, na nuca, nas têmporas, no peitinho, quando vai inalar algum óleo que esteja com um problema respiratório, nas costas, nas pernas, se tiver alguma dorzinha, né? E uma outra maneira que é muito importante que a gente utiliza é nas solas dos pés. As solas dos pés, ela não tem uma camada tipo, de filtro na pele e os poros são mais abertos. Então, a tendência é, quando você passa os olhos na sola dos pés, vai absorver com uma rapidez bem maior do que se você for passar no braço, por exemplo. Claro que quando você está falando de coisa assim, que é uma dor local, você vai fazer uma massagem local. Mas se é igual sistema imunológico, vocês vão aprender que você pode usar os óleos essenciais topicamente na sola dos pés, que vão auxiliar a dar esse suporte para o sistema imunológico também da criança, certo? Depende do óleo que você está usando. Você pode fazer uns rolãozinhos, você pode comprar rolãozinhos pronto da doTERRA, tá? Eu vou passar algumas receitas depois para vocês fazerem alguns rolões vocês mesmas e utilizarem nos seus pitocos, mas é bem importante que vocês tenham óleos essenciais, óleos carreador. Então, anota aí alguns óleos carreador, você pode usar óleo de coco fracionado, você pode usar óleo de amêndoa, mas, pelo amor de Deus, gente, não vem com aqueles óleos de amêndoa que tem cheiro de não sei o que lá, que tem um monte de coisa tóxica dentro, tem que ser óleo puro de amêndoa, né, jojoba, até óleo de oliva, óleo de abacate, óleos vegetais, tá? Então, pensa vegetais, então você pensa nesses tipos de óleos para você utilizar da maneira tópica. E uma outra maneira é interna, né? Eu uso essa maneira desde quando meu filho tem 2 aninhos de idade, eu já utilizo nele, mas comigo sempre a gente utiliza os óleos essenciais também internamente. Mas por quê? Por causa daquele selo, lembra do CPTG que eu falei antes, da doTERRA? Então, é o único óleo que você pode usar de maneira interna. Você pode colocar na vitamina, você pode colocar em uma cápsula, igual tá aí na fotinho do lado, né? E uma maneira bem legal que eu uso no mel. Eu faço um melzinho para os meus filhos e coloco dentro. Vou mostrar depois para vocês. E a doTERRA também tem opções de beadless. Vou mostrar mais para frente o que é isso. São bolinhas bem pequenininhas que já tem o óleo dentro, que é mais fácil de você ingerir. E tá vendo que esses sinaizinhos que eu coloquei aqui, A, T, I, S? Então, esses sinais, quando você olha no website da doTERRA, eles vão estar lá. Principalmente, uma outra fonte de pesquisa para vocês, mães, é o site americano da doTERRA, né? Porque o site americano, a gente tem mais... primeiro que a gente tem mais informação lá, e você vai também ter acesso a todas essas informações, se ele pode usar internamente ou não. É mais porque nos Estados Unidos, a doTERRA dos Estados Unidos, para quem não sabe, tá? De Utah, mas ela tem esse nome mesmo, doTERRA, bem legal, porque é dádivas, veio da terra, né? É uma dádiva da terra, e vem do latim, esse nome. Então, parece muito que foi feito no Brasil, né? Parece um nome português, mas não é. Sempre me perguntam isso. Então, nos Estados Unidos, a gente tem o FDA já abriu mais opções, né? Ficou mais assim, mais livre para a gente falar de alguns óleos essenciais sem ter
mais, assim, conexão com alguma escola, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente é mais, assim, moderno, uma escola de aromaterapia mais moderna, vamos falar assim, dessa maneira, né? Para ser mais fácil. Então, vocês vão ver esse A, o T, o I e até mesmo o S na website, então vocês já sabem que você pode ou não ingerir, tá? E o S é por causa da pele sensível, então realmente tem que diluir. Então, por exemplo, gerânio, cravo, canela, o orégano, então tem que sempre diluir, né? Porque eles são óleos mais quentes. Bom, e falando em diluição, eu coloquei aqui uma tabelinha só para vocês terem uma ideia da diluição para crianças, tá? Começando assim, desde uma gotinha, aí você vai aumentando com a idade da criança e também com aquela intuição, né? Meninas, tipo, eu, por exemplo, tenho 2 filhos, um de 3 e um de 6. Então, o que eu faço? Eu faço óleo essencial, eu faço os rolons para eles com essa medida de acima de 4 anos. E eu ponho no meu filho de 3 anos. Eu não me importo, porque eu percebi que funciona com ele dessa maneira. Só que quando você está começando, eu sempre falo para as mães novatas começarem devagar. E quando são bebezinhos, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente que ela usou no filho, né, para o sistema digestivo, quer dizer, eu acho que é com a amiga dela, a prima dela. Ela já me mandou um vídeo que a criança não estava conseguindo fazer cocô e agora estava assim, soltou tudo. Então, ela usou 3 gotinhas na criança, no bebê. E em 10 ml de óleo de coco não rolou. Então, assim, funciona mesmo, né? Normalmente, se é uma criança mais velha, o que eu faço normalmente, né? E se também não for fazer um rolão, Michelle, eu não tenho rolão, não posso fazer, então não posso passar no meu filho. Não, pode. O que quiser fazer? Só coloca na mão. Você pinga assim na mão mesmo, né? Uma gotinha de óleo essencial, 3 gotinhas de óleo de coco. E vai fazendo isso. Se você quiser 3 gotinhas de óleo essencial, então as 3 vezes mais de óleo de coco na mão e passa no local que você quer passar na sua criança e em você também. Né? Então, assim, é super tranquilo para você lembrar uma gota de óleo essencial, 3 gotas de óleo de coco é uma medida mais assim, geral, né? Se você for pensar. Bom, quando as mães, algumas mães, elas falam assim, olha, já começou a ficar muito complicado esse negócio, que eu tenho que ficar colocando um óleo aqui, outro aqui, colocando no rolão. Já não quero mais, já não vou mais fazer, né? Eu sei, eu entendo isso, porque às vezes eu só tenho 2 filhos, mas tem muitas mulheres aí que tem 6, 7, 8, vai saber 10. E mães, a gente gosta de tudo, tem que ser fácil, tem que ser prático, porque senão a gente não faz, né? Então a do Terra pensou nisso também. Então eles criaram um kit de criança que você pode estar utilizando também em bebês, que é o kit Kids, kit de criança. Então nesse kit, eles dão suporte para o corpo e também para as emoções, né? Vamos começar ali no o Rescue, por exemplo. É um olhinho que é uma mistura onde você pode passar quando a criança está com dor. Ou, por exemplo, tá com aquelas dores nas pernas de crescimento, você pode usar. Ele tem copaí, balavanda, hortelã verde, então esses óleos juntos, eles vão dar eles têm as propriedades de ajudar com dores locais, como se fosse o Deep Blue para os adultos. Se você tem um kit desse aqui, você pode também, de repente, estar diluindo o Deep Blue no óleo de coco e usando no seu filho, não tem problema, tá? Lembrando da diluição, a tabela lá. Então, é sempre assim, eles criaram um óleo para criança, que a gente pode ter algo similar para os adultos, ou se você não tiver esse olhinho ainda da coleção, você pode utilizar esses outros óleos. Então, lá, o Study, né? Ele é como se fosse o Balance, né? Ele tem semente de coentro, magnólia, um outro óleo que chama uma fir, que é um pinheiro que tem dentro, e ele é utilizado para dar aquele aterramento. A gente usa atrás da orelha, no pulso,
e no pescoço. Então, quando a criança está com fase de birra, né, ou se tem muita hiperatividade, então sempre assim, pensa, quando a criança está muito acima do que tem que estar, o study, ele tem a tendência de aterrar as crianças, mas não só a criança, pode usar você também, tá, mãe? Porque às vezes a gente tá assim, você tem que dar aquela centralizada. Então, esse study, né, que seria o balance, ele ajuda isso, ajuda a dar aquela relaxada e centrada, menos ansiedade no sistema nervoso. Daí a gente vai para o calmer. Calmer é como se fosse o serenity, né? E o calmer, ele ajuda, como diz o nome, a acalmar na hora de dormir, de soneca, para relaxar, né? Novamente, hiperatividade. A gente sempre usa óleos que são mais calmantes, porque dentro desse óleo tem a lavanda, tem outro óleo que deve ser até novo para vocês, chama cananga, né? E a camomila. Então, eles juntos têm essas propriedades de acalmar a criança. E o Stronger já foi feito para ajudar no sistema imunológico. O que acontece? Nós temos On Guard, né? Mas às vezes é muito forte, ou às vezes é você que é uma outra opção, porque como eu falei, de repente o On Guard está funcionando bem com a sua criança, o Stronger é uma outra opção para proteger. Então a gente passa todos os dias nas crianças, na sola dos pés, na linha da coluna. E quando eu falo todos os dias, não se assuste, porque é uma rotina que você começa a ter com seus filhos, tá? E, mãe, os olhos não funcionam, tipo, às vezes de uma só passada. Às vezes funciona, né? Tá com uma dor de barriga e tal, tudo bem. Só que o que acontece, em termos de, por exemplo, o sistema imunológico, você tem que ter uma rotina, usar sempre para que ou se você não ficar doente, ou ficar menos doente do que normalmente fica. Então, é para isso que a gente dá esse suporte no sistema imunológico, né? E a mesma coisa no Brave. O Brave, ele ajuda no sistema emocional, te dando mais coragem, né? Brave significa coragem, te dando mais confiança. É muito utilizado quando as crianças têm medo de escuro, de dormir sozinha. Então, a gente sempre usa o Brave para fortalecer mesmo essa confiança de si próprio. Ou também, por exemplo, quando a criança está indo para uma escola nova, ou mudou para uma casa nova, uma cidade nova, e, tipo, qualquer mudança que acontece, a gente usa ele, né? E vem o Thinker para realmente pensamento, para tarefas, para foco, ajudar quando, de repente, você tem que ter uma criatividade maior, uma concentração maior, para fazer uma tarefinha, ou até mesmo para ir para a escola. Depende da idade da criança, você pode falar para a criança levar na mochila, fazer aromaterapia. A gente vai ensinando os nossos filhos devagarinho a utilizar e fazer também se empoderarem com os óleos essenciais, né? Como eu disse, meu filho hoje já sabe as cores, ele não sabe o nome, que ele não sabe ler ainda, mas ele sabe as cores, então ele associa aquela emoção e eu tento sempre ficar falando para ele: tá com medo? Usa esse. Se tá com dor de barriga? Usa esse. Então, eu vou falando o nome das cores, ele vai fazendo. E a Dutar também adicionou nisso um olhinho que chama-se Tamer. O Tamer, ele é como se fosse o Zengest, que auxilia no sistema digestivo. Você utiliza na barriga, né? E ele tem o spearmint, que é uma hortelã verde, tem já o gengibre dentro dele, tem um peppermint, que é um peppermint não tão picante, é um peppermint mais leve, que é o peppermint japonês, né? E ele ajuda com cólica, dores estomacais, tá com náusea, tá viajando em algum lugar com ânsia, no carro, no avião, etc. Tudo que é relacionado com o sistema digestivo, ele pode estar auxiliando. Tá? E aí eu coloquei na tela, vocês podem tirar um print, depois só lembra, né, de voltar e olhar. Se você tiver esse kit, você pode sempre ter uma referência. E nossas consultoras também têm um e-book sobre todos esses óleos, que se você está aqui hoje e você tem uma consultora aqui com a gente, pede para ela esse e-book se você não tem ainda, tá bom? Vamos lá. Bom, como eu já falei,
Esse kitzinho é esse aqui, ó, que vem nessa bolsinha. Vem até com uns panfletinhos para falar o que, que é o quê. As crianças adoram, não vejo a hora do meu filho ler para ele já entender, não precisa ficar falando. Ai, ai. Então, ó, sistema imunológico. Vamos lá. Para esse tempo que a gente está vivendo, né, que as mudanças de clima muito drásticos, ou até mesmo, né, com Covid, tudo mais que a gente aprendeu, que a gente tem realmente melhorar o sistema imunológico. E uma das coisas que a Doterra fez foi criar essa praticidade de ter óleos essenciais em bolinhas, que são bolinhas muito, muito pequenininhas, são bem legais para você utilizar nos seus filhos ou até mesmo para você. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha o tamanho da bolinha. Vocês estão entendendo? É bem pequenininha, né? Então, você pode simplesmente dar para a criança tomar uma bolinha corresponde a 1/4 de gota. Então, hoje em dia, o meu filho de 6 anos, ele toma quatro bolinhas de uma vez só. Mas não foi assim que começou, foi uma bolinha de cada vez, tá? E eu fui aumentando, porque ele conseguia aumentar, então eu podia dar isso aí de uma vez só, ou dar uma bolinha cada 3, 4 horas para ele no dia, tá bom? Vou até colocar uma aqui de peppermint. Bom, aqui do lado eu coloquei uma receitinha para vocês, que é essa receitinha caseira do spray, para que a gente saia de casa e tenha uma outra opção, sem ser só aquele hand sanitizer, o álcool gel, essas coisas. Então, esse spray da Doterra com On Guard funciona da mesma maneira. O On Guard é tão poderoso, essa mistura de alecrim com laranja, limão, cravo, canela, eles juntos, eles não só se tornam um suporte para o sistema imunológico, mas também para a limpeza. Você pode usar essa receitinha aí, que eu coloquei, para até espirrar na sua mesa, para limpar algum lugar, por exemplo, o banheiro, alguma coisa para você de limpeza também, porque ele mata 99% dos germes e bactérias. Até nos Estados Unidos está sendo utilizado esse óleo em alguns hospitais para limparem os hospitais. Então, eu fico pensando assim, vocês estão limpando hospitais com isso? É porque o negócio realmente funciona, né? Porque hospital, falar a verdade, né? Terrível. Bom, então vamos lá. Outra coisa que sempre acontece, que o sistema imunológico é ruim ou baixo ou afetado, o nariz escorrendo, sintomas de gripe, resfriado, né? Você tem que sempre estar olhando para o seu filho, para os seus filhos, né? Você olhou para os seus filhos, viu que eles estão já começando a ficar com o narizinho irritado, você já consegue começar a dar esse suporte antes que fique pior. Então, eu consigo hoje, meu filho acordou com o nariz escorrendo, eu já vou lá e, opa, já faço uma sinfonia das células. Você é nova, não sabe o que é sinfonia das células. É simplesmente uma técnica que a sua consultora vai te ensinar mais profundamente, mas é uma técnica que lida com os sistemas do corpo. E nós temos uma aplicação que é bem básica, o olíbano, melaleuca, aromatante e peppermint. Então, já vou lá e faço a aplicação da Sinfonia das Células com esses óleos na sola dos pés e na coluna, né? E também utilizo o roll-on. Então, no roll-on, que a gente até chama de phloem em inglês, que é o olíbano, a melaleuca, o guard, orégano, esses óleos aí, eles vão estar auxiliando no sistema imunológico para que a criança, ou no meu filho, por exemplo, essa semana ele estava com o narizinho escorrendo na terça-feira. Ontem à noite eu já percebi que já estava secando e hoje ele já acordou perfeitamente bem. Então, o efeito é muito rápido com as crianças, porque o corpo deles não são ainda tão intoxicados como os nossos. Então, a resposta deles, às vezes, é mais rápida do que a nossa, por exemplo, né, também. Lembra que eu falei que eu faço bastante misturinhas, assim, para tomar internamente com o mel?
Claro que acima de 1 aninho, até mesmo em alguns lugares 2 aninhos, né? Que depois que a gente toma, começa a introduzir o mel para as crianças. Mas você pode fazer um sprayzinho. Isso aí, essa receitinha, gente, é para resfriado, é para dor de garganta, é multiuso essa receitinha. Então, você pode usar num sprayzinho, sempre comprar spray assim, é, amber, sabe? Para proteger contra os raios solares também. Então, se você precisar deixar o seu óleo essencial aqui dentro, ele fica mais protegido também, tá? Você vai usar essa receita, vai colocar no sprayzinho, colocar um pouquinho de essa medida de óleo essa medida de mel e um pouquinho de água só para dar aquela diluída, sabe? Para ficar um pouquinho mais menos grosso, porque o mel às vezes não dá para espirrar, né? Então coloca um pouquinho só de água para dar aquela menos grosso assim. Já esqueci a palavra. Vamos lá. Então ele vai auxiliar bastante. A Marta já estava querendo me ajudar já. Gente, às vezes o português Eu não me trava. aguento. É diluído. É Fica mais mais diluído, diluído. né? Isso, Falei, né? isso. É, isso aí. Aí, isso aí. É. Ah, bom, eu vejo muitas mães me procurando por causa de crianças com sistema respiratório ruim, né? Porque com asma, bronquite, vários problemas que às vezes acaba que as crianças estão usando muito antibiótico, bombinhas, assim, né? Como mostra na foto. Então, eu fui uma pessoa que usei 3 bombinhas desde, tipo, até uns 4 anos atrás, né? Então, eu me tratei com os óleos essenciais e eu falo que eu não tenho mais asma por causa disso. Então, o que que eu usei? Eu usei essa receita que está do lado esquerdo, porque um dia eu ouvi o nosso mentor, né, dos Estados Unidos, que o nome dele é Boyd Truman, marca aí, Boyd Truman, e ver o trabalho dele. Ele que foi o criador dessa Sinfonia das Células que eu falei anteriormente. Mas quando ele me falou que ele tinha tratado o filho dele de 18 meses com esses 2 óleos e feito um protocolo, né, com o filho dele, eu falei, não, peraí, o filho dele tinha as mesmas coisas que eu tinha. E o moleque hoje tem 18 anos e tá jogando futebol americano para uma escola. Eu falei, não, para. Eu tenho que usar, né? Só para mostrar para ele que não vai funcionar. Então, eu usei comigo, fiz esse tratamento. E, gente, ó, e hoje já faz 3 anos que eu não uso essas bombinhas. Então, resumindo, né? Porque foi um processo, claro. Depois, se vocês quiserem, pede para sua consultora, que todo mundo sabe sobre a minha história, tá? A cássia e o limão junto, 2 gotas de cada, 3 vezes ao dia, por 10 dias, não mais que isso, 10 dias. Se precisar, depois tem que ter uma pausa. Mas depois eu posso falar mais sobre isso, sobre o tipo detalhes, tá bom? E também usei ele diluído com óleo de oliva, tá? Um outro óleo que é muito importante para as mães terem é o Breathe. O Breathe, ele é um mix de óleos. A doTERRA tem óleos que são simples, igual a cássia, o limão. Eles são um óleo singular, né? Não tem uma mistura de óleos dentro. O Breathe, eles já criaram óleos para a gente ficar assim mais tranquila. Eu estou usando o Breathe por quê? Porque tem problema respiratório. Então, você não precisa ficar pensando muito, vou colocar o limão com peppermint e com isso, com aquilo. Eles já misturaram tudo para você, para facilitar a vida de uma mãe, né? Mas ele é super importante. Se a sua criança, por exemplo, tem problema respiratório, ela não vai dormir bem. Então, às vezes, a gente usa o Breathe para dormir no difusor, porque a criança tem problema respiratório, ela vai dormir melhor por causa desse óleo também. Mas ele é como se fosse um Vick Vaporub, então você pode usar no peito, você pode também colocar na sola dos pés, mas até na linha da coluna, ele auxilia, até mesmo se você tiver a criança tiver um pouquinho de febre, vai dar uma auxiliada na temperatura. O Siberian Fir, o pinheiro siberiano, eu coloquei aí porque ele é excelente para tosse. Quando a criança está com uma tosse seca, né? Você utiliza ele, pode passar da mesma maneira no peito,
pode passar na sola dos pés, pode colocar no difusor. Eu gosto muito de colocar no difusor à noite, porque ajuda muito os meninos quando estão com gripe, com tosse, e principalmente essa tosse, assim, do clima, de alergia, ajuda muito, né, no sistema respiratório. E aí, uma outra coisa que a gente não podia deixar de falar é sobre essa parte emocional de todas as crianças, que hoje em dia a gente precisa muito tá observando o que está acontecendo com as crianças, né? E para mim, eu vejo que eu comecei a ver muito meu filho maior, de 6 anos, que vai na escola, que agora está fazendo tarefa, que eu não consigo, que ele foca no trabalhinho. Então, mas o que acontece? Às vezes a criança está tão hiperativa, que a gente precisa, lembra, aterrar. Então, os óleos, assim, de raízes, igual o vetiver, né, ou até mesmo uma resina, igual o olíbano, são óleos que a gente utiliza para ter esse mesmo efeito. O Balance, lembra que eu falei? Ele é uma mistura. Então, essa mistura do Balance, ela vai auxiliar, porque ela já tem o olíbano dentro, tem o Blue Tansy, ele tem a camomila azul, eu acho, e eles são óleos, já tem o óleo de coco dentro, então você pode simplesmente colocar no pulso, tá? Inalar, pode colocar no difusor, ele vai auxiliar nesse estresse, nessa ansiedade, até mesmo o medo, seja o medo de dormir à noite, né, de dormir sozinho, medo do escuro, até mesmo essa ansiedade de ir para a escola, uma escola diferente, uma aula diferente, tudo mais. Mas auxilia a gente a dar aquela aterrada para pensar melhor, para fazer as coisas melhores, por exemplo, a tarefa. O Serenity é outro mix que a gente não pode deixar faltar em casa, que ele com a lavanda, ele tem ele já tem dentro a lavanda, já tem o cedro, ele tem o vetiver, já tem a camomila, a manjerona, todos vários outros óleos que vão dar, que são calmantes. Então, já foi pensado para dar aquela serenidade na criança, né? Aquela acalmar, não só a criança, mas o adulto também. Se ele estiver muito agitado, alguma coisa acontecendo naquele dia, pode auxiliar também nessa função. O vetiver é um dos que eu mais utilizo quando eles estão muito, muito ativos. Sabe quando a criança está se batendo na cama, que ela não consegue parar, ela está cansada, muito cansada, mas ela não consegue parar de se mover? O vetiver junto com o lavanda. Então, marca aí, mãe, vetiver e lavanda. Eu vou falar mais sobre o som daqui a pouco, mas o vetiver e lavanda junto, eles são sedativos. Só que olha só que legal, o vetiver sozinho, de repente até com alecrim, ele ajuda no foco, na concentração, né? Nessa dificuldade de prestar atenção. Ele vai auxiliar na má retenção de informação. Faz sentido? E o cedro, por exemplo, ele vai ajudar quase que da mesma maneira, né? Eles são, de repente, a criança não gostou do vetiver e gostou do cedarwood. E eu falo que não gostou porque, por exemplo, se você pegar uma criança com TDAH, você não pode forçar a criança. Não, a Michelle falou que tem que usar a Serenity, você vai usar a Serenity, e a criança tá lá, não, eu não gostei desse cheiro, e você está forçando. Os óleos essenciais, eles têm que ser natural, como que eu posso explicar? Uma coisa natural que vem da criança, ela vai escolher o óleo que acalma ela. Fiz vários testes com crianças com TDAH e autismo, que a gente alinhou alguns óleos que têm essa função na frente delas, e ela escolheu. Ela, por exemplo, pegava o vetiver sozinha. Não gosto. Não vamos forçar. Então, a gente vai ver um óleo que vai dar certo. E, gente, é batata, tá? É certeza a criança vai escolher o que ela precisa. E isso aconteceu com vários clientes minhas e eu sempre fico assim, ai, meu Deus, que lindo, deles mesmo terem já essa intuição interna que eles conseguem escolher e vai auxiliar eles. E o óleo tem muito disso, né? Às vezes a gente pega um óleo, até mesmo nós, e a gente já coloca junto, não gostei. Aí o outro, já gostei. Então já te dá aquela, já tô mais tranquila. Às vezes é um óleo sozinho, às vezes é uma mistura.
E você já sabe o que você vai gostar, mais ou menos. E o nosso emocional é tão interessante, você já vai direto naquele. Tem dias que eu tô tão calma que eu preciso de uma energia, daí eu vou lá no lavanda e assim que eu cheiro, eu não quero mais. Sabe uma coisa assim? É muito interessante. Aí eu já pego um óleo cítrico que dá aquela aquela levantada e eu vejo que é aquilo que eu preciso. Muito interessante. Bom, aqui a gente tem também o alecrim, que ele estimula o sistema nervoso, mas é de uma maneira diferente, é uma maneira que ajuda na fadiga mental, a criança está lá tentando focar e vamos lá fazer essa tarefa, esse trabalho que não está dando certo, e já está cansando, né? Já fica cansando. Gente, eu só estou falando tanto assim, pelo amor de Deus, tem que correr. O alecrim já foi feito várias pesquisas, né, sobre o alecrim, e a gente tem mais de 300 pesquisas feitas com ele, que auxilia na atenção e na concentração. Eu coloquei aí um link para vocês, de repente, darem uma olhada. Eu ia falar mais sobre esse teste, que eles fizeram um teste com 53 meninas e meninos, e esse teste foi de memória mais curta, sabe? Eles foram fazer o teste, colocaram o difusor com alecrim, e as crianças que tiveram acesso, que inalaram os óleos essenciais, conseguiram reter as informações por mais tempo do que as outras crianças que não inalaram os óleos essenciais. E a memória visual também foi maior das crianças que estavam inalando o óleo essencial de alecrim. Mas, gente, tem muita pesquisa, não é uma coisa que eu que criei, eu que fiz, não, é uma coisa que nós já estamos usando, né? O ser humano já usa os óleos essenciais há milhões de anos, né, atrás, e que hoje a gente está tendo mais e mais testes acontecendo para que as pessoas realmente fiquem tranquilas de utilizar. Bom, coloquei algumas opções aí de ansiedade e medo, né, que a gente falou um pouquinho lá atrás, mas, como eu disse, cada pessoa tem um organismo diferente. Às vezes você usou o vetiver e não deu certo com o seu filho, então, de repente, usa a bergamota, você pode misturar a bergamota com a lavanda, né? E, Michele, como que eu sei isso? Como eu te falei, é uma coisa que você vai devagarzinho utilizando, testando o seu filho. E não dá para você usar um dia, tá? Eu usei lavando um dia, a criança não dormiu, não vou usar mais. Você tem que usar, ter uma rotina por vários dias para você ter o resultado de sim ou não. Porque o óleo essencial não é milagroso, assim, não é um milagre, mas ele ajuda nesse processo de repente, até fazer um milagre, que é um milagre, por exemplo, da criança dormir, não sei, mas ele vai auxiliar nesse processo de você chegar lá, tá? Então, se você quiser printar aqui, pode printar. Uma outra opção que vocês têm aí, né, que a doTERRA já fez para vocês, foi o Adapt, que tem duas versões. Tem a versão de roll-on, que você não precisa pensar muito, você só vai lá e passa na criança, né? E a outra versão é de óleo, como tá aí na foto, que você pode colocar no difusor, né? Você pode pingar na mão, inalar assim, normal. Né? Não tem problema. Deixa eu... Então, vamos tentar aqui fazer. Bom, suporte para o sono. Gente, aqui eu coloquei algumas opções, que, como eu disse, pode acontecer que você usa alguma mistura, não deu certo, tenta outra mistura. E aqui tá algumas opções. Bom, é muito importante, por exemplo, o Juniper Berry, que é o zimbro, ele é muito essencial na hora do sono com as crianças, tá? Principalmente aquelas crianças que estão agitadas à noite, elas não conseguem dormir muito durante a noite, ficam acordando sempre, né? O Juniper Berry vai dar esse suporte para a criança ter um sono mais tranquilo por maior tempo, né? E essa mistura do Juniper Berry, lavanda, Serenity, você pode fazer um sprayzinho também. Se você não tem o seu difusor ainda, faz um sprayzinho, né? Como eu disse, pode ser assim, pode ser assim. Tenta não usar plástico, sempre de vidro, quando você estiver fazendo seus sprays. Você vai colocar 2 gotas de Juniper, 5 de lavanda, 2 de Serenity, 30 ml de água e uma colher de tanto álcool de cereal, isso que eu quis dizer ali, tá? Ou também, se você não tiver álcool de cereal, pode colocar uma colher de vodka. Não vai ficar cheirando, fedendo álcool,
tá? O álcool, a vodka, o cereal, ele vai só auxiliar nessa mistura do óleo, porque a água e o óleo não se combinam, então o álcool ele vai ajudar na dispersão do óleo essencial no ambiente quando você estiver espirrando, tá? E aqui outras misturinhas que talvez vão agradar a sua criança. O vetiver, lavanda, a camomila romana, eu falo que essa aí é um super, super, super calmante, super sedativo, né? Usado se desde quando a criança está muito elétrica, até mesmo quando ela está acordando à noite muitas vezes, você pode utilizar na hora de dormir. Sempre antes de dormir, deixa o difusor ligado, tipo uns 15 a 30 minutos antes no quarto, para que ela entre já no quarto e já tenha já aquele impacto, tá? Não põe o difusor do lado da cabeça da criança, por quê? Porque às vezes o cheiro está muito forte ali do lado dela. Às vezes isso vai ser um dos motivos que ela não está dormindo com a lavanda e você acha que o problema é a lavanda, mas não, é porque de repente tá muito forte para ela. Então sempre começa de pouco para você ir aumentando, né? E se você não tem difusor ainda, eu recomendo uma bolinha, de repente, de algodão. Você pinga uma gotinha, não é 5, não é 2, não 3 tamanho. Isso aí é só para quando você tiver o difusor, 2 ou 3 gotas no difusor. Pinga uma gotinha, põe essa bolinha dentro da fronha, e às vezes eu ponho até embaixo do travesseiro, não em cima, põe embaixo, que a criança vai estar inalando aquilo durante a noite, tá? Uma das coisas que eu queria falar muito é o kit primeiros socorros, que esses óleos são essenciais, são realmente de primeiros socorros para você. Na minha casa, eu não tenho mais, assim, remédio, eu não tenho uma caixa de primeiros socorros, assim, com várias coisas, com várias... Por quê? Porque eu encontrei os óleos essenciais, funções para tudo isso aí. E uma das funções foi de ajudar os meus filhos quando acontece alguma coisa com eles. Então, o primeiro óleo que a gente tem que ter aí é o óleo de olíbano, que é o frankincense. Ele tem propriedades, assim, universais. Então, é um óleo que se você não sabe, ai, meu Deus, eu não lembro o que aconteceu, que a Michelle estava falando, mas meu filho caiu, então você pode usar o óleo de olíbano. Por quê? Porque ele tem mais de 100 propriedades. Ele ajuda desde ser analgésico, ele pode acalmar a criança, ele vai ajudar na pele, ele vai auxiliar, tipo, com ser antibacteriano também, vai auxiliar na restauração da pele se algum machucado aconteceu, né? Então, ele é bem assim, versátil, tá? Então, a primeira coisa que tem que ter, um olíbano. Segunda coisa é o óleo de cravo, que ele é super analgésico. Então, pensa assim, a criança está com o dente nascendo, você pode fazer uma misturinha com ele, olíbano, óleo de coco, e fazer uma massagem na gengiva da criança, porque ele vai anestesiar. Então, tudo que você precisar que seja anestesiado, né, você pode utilizar o cravo, que ele tem um poder muito grande com essa propriedade. Outro óleo é a melaleuca. A melaleuca é super antibacteriana. Assim que as crianças, se elas machucaram, cortarem em algum lugar, principalmente em um lugar que eu não sei o que aconteceu, é antisséptico, eu vou lá, já limpo a ferida com óleo com a melaleuca, né, para depois estar utilizando outros óleos. Por exemplo, a lavanda, que você queimou, as crianças saem para brincar, tiveram uma picada de mosquito, pernilongo, enfim, você pode usar a lavanda. E na queimadura, você pode pingar direto, se não for uma super queimadura grande, você pode pingar direto na queimadura, que vai ter um efeito fantástico. Tive fotos de clientes que, tipo, em poucos dias a pele já estava maravilhosa novamente. O peppermint, ele vai ajudar a regular a temperatura, que é febre, né? Não só com a febre, mas também com dores, assim, estomacais, alguma coisa que está acontecendo, você já tem os óleos na sua mão ali, o hortelã-pimenta vai ser um que vai ajudar. E quando a criança cortou, machucou, está sangrando, o Yarrow Pom ou até mesmo o Helichrysum são os dois óleos que sempre tem, que eles vão estancar o sangue, vão parar de sangrar. Isso.
para o sangramento. Então, muito usado com cortes, mas mulherada, quando você passa, já põe no rosto, porque ele é maravilhoso para nossa pele. Ele tem um super antioxidantes, tá? Do óleo de romã, e o Yarpon, uma florzinha bem pequenininha branca, que quando você amassa vai ficar azul, super lindo, maravilhoso. Bom, lemongrass para cãibra. As crianças vão, brincam, pulam, de repente, tô com cãibra. Você já pode fazer uma massagem rapidinho. E o limão eu coloquei aí porque às vezes você tá ali e a mesa tá suja. Você já pode pingar um pouquinho de limão e limpar a mesa antes de você fazer o curativo lá em cima, tá? Em termos de limpeza do ambiente que você vai estar para fazer os primeiros socorros. E os primeiros socorros, gente, coloca os óleos tudo junto numa caixinha em algum lugar. Por quê? Porque quando a criança se machuca, não vem falar para mim que você... Ai, Michelle, meu Leleuca estava lá no banheiro, o Líbano estava lá na cozinha, o limão estava lá. Então, você não vai usar, você não vai ficar correndo para lá e para cá. Então, o que eu faço? Eu deixo tudo juntinho, esses óleos, né? Ou se você não tem grande, você pode fazer umas amostrinhas pequenininhas e deixar tudo junto para esses momentos de primeiros socorros, tá, mulherada? Suporte digestivo para cólica, desde bebê. Esse aqui é o meu filho, Logan. O único filho que eu tive ele teve muita cólica, usei o Zengest e fiz massaginhas nele. E a massagem, gente, eu peguei uma massagem da internet naquela época ainda, lembro até hoje como que é, e fiz a massagem no abdômen dele e passei na solinha dos pés. Assim, foi fantástico. Isso aí foi poucos minutos depois que eu usei, ele já estava dormindo bem. Então, eu usava cada 2 horas, cada 3 horas, nesses momentos que ele tinha muita cólica. Outros 2 óleos que você pode considerar utilizar é a erva doce e o gengibre, que o Zengest tem alguns óleos que são mistura já tudo junto, então às vezes você não precisa ficar pensando, você pode tanto comprar ele assim, rolon, fazer o seu rolon, ou só pegar o óleo, misturar e fazer a massagenzinha. Uma coisa que a gente faz muito aqui, a gente é muito ativo, sai muito lá fora, vai para a praia, vai acampar, as crianças estão muito jogando futebol, né? E num momento que tem muito pernilongo. Então, o que eu faço? Eu uso muito esse spray. Não tem um spray, não precisa, não tem problema. Às vezes, eu também esqueço meu spray, só que eu já deixo esse meu Terra Shield. Ele tem citronela, o tomilho, cedro, gerânio, o lemongrass, peppermint, tudo junto, né? E aí, às vezes, eu pingo na meia das crianças, ou assim, do ladinho do sapato, do tênis. Assim, já deixa aqui. Ou na borda dos shorts, porque normalmente é onde os pernilongos mordem na perna, então já deixo assim. Se eu não tô com o spray, se não já tô com o spray, já vou e faço. Esse óleo já tá pronto, ele já foi feito com óleo de gergelim, e você não precisa se preocupar. Tem que diluir, não tem, ele já tá pronto, você só espirra, pouquinho você passa e espalha tudo. A citronela, eu gosto muito dela para colocar igual fazer, a gente tá no quintal, tá com gente em casa, então eu coloco um difusor, alguma coisa, eu faço aquele difusor de ambiente para fora e pingo a citronela para não vir os pernilongos naquela área que a gente está. Então, a gente usa isso muito, tá? Michelle, você falou, mais de 1 hora quase, mas eu tô meio perdida, né? O que eu queria que vocês soubessem isso acontece. Eu também fiquei perdida. Só que você começa com uma coisa de cada vez. E cria uma rotina. Adicione os óleos na sua rotina. Você não precisa... Ai, meu Deus, a gente tem que fazer isso. Não. Seu filho acordou cedo, né? Você vai dar café da manhã para eles, já coloca o difusor, ou já põe uma bolinha, dá uma bolinha desse On Guard para ele tomar, ou põe o óleo de limão na água ou de tangerina para ajudar a dar um suporte no sistema imunológico, né? E vamos assim. Vai fazer a tarefinha depois da escola, usa todos esses óleos que vocês aprenderam hoje, tanto no difusor, tanto passar na mão, o Balance, o Tinker, o Alecrim, né? Você pode colocar do lado dele, ou você pode falar para ele fazer, usar as mãozinhas e fazer na hora da tarefa, ou antes de ir para a escola,
ou quando estão na escola, depende da idade. Uma coisa que eu fiz aqui, né, com meu filho menor, quando ele começou a ir para a escolinha, eu dei de presente para a professora um difusor para colocar na sala das crianças, porque eu sei do suporte que pode dar. E ela adorou, né? Porque na hora que eles vão fazer uma soneca na escola, ela coloca e já virou rotina. Então, ela colocou parte da rotina deles lá. Depois que o meu filho chega do soccer, antes de dormir, talvez, algum momento do dia que eu vejo que a perna tá doendo, mamãe, tô cansado, eu faço uma massagem com o Rescue para dar aquela aliviada nas dores nas pernas. As crianças estão crescendo, dá aquelas dores de pernas, né? Não lembro o nome que é, mas tem as dores de crescimento. Você pode utilizar ele. O Yarpon, se ele bateu, deu uma pancada, ele é muito bom para assim, hematoma também, pode ser utilizado. Aí vai dormir, né? A criança vai dormir, você coloca no difusor o que você acha que você precisa naquele momento, né? Tudo que você aprendeu hoje. E uma das coisas que eu dou muito valor eu retirei muitas coisas que tinha na minha casa, que tinham tóxicos, fiz uma limpeza e hoje em dia eu limpo a casa com os óleos essenciais. Eles vão dormir, tem óleos essenciais. Eu lavo a roupa, eu coloco óleos essenciais. No banheiro, o cheirinho, mulherada, é com óleo essencial. Não são esses óleos, esses negocinhos que compra, nada. Eu faço tudo com os óleos essenciais. Por quê? Porque muitos produtos aí que estão vendendo têm muitas toxinas. E as crianças já começam, já tem muito já outras toxinas em outras coisas que eles estão recebendo do dia a dia, comida, vai para a escola, enfim, ambientes, né? Então, o máximo que eu posso fazer é cuidar dentro da minha casa, para o que eu conseguir substituir para coisas naturais, eu substituir. Então, aqui a alergia, né, nariz escorrendo, essas coisas se reduziram muito na minha casa, porque pensa bem, a sua criança o bebê tá começando a andar, aí vai no chão. E ele vai começar o quê? Colocar a mãozinha, o pezinho, colocar a mão no rosto, na boca. Tá sujo, né? Então, você vai limpar com um produto lá que tem um monte de toxina. Quer dizer, a criança vai fazer isso, passar a mão na boca, ela vai estar recebendo produtos que têm químico, né? Um composto assim químico. Então, a gente tenta o quê? Eliminar isso, limpar com produtos naturais, igual com os óleos essenciais, para evitar que seja mais coisas, mais toxinas entrando no corpo deles, né? Então, uma das coisas que a gente faz aqui é usar shampoo e condicionador da doTERRA, né? E a pasta de dente, porque não tem flúor também. Então, a gente usa isso. Então, perceberam que nessa rotininha aqui, devagarinho eu fui adicionando nas crianças e com isso eu fui deixando os óleos essenciais perto do que tem que ser. O óleo de lavanda já fica no quarto, entendeu? O limão já fica na cozinha. Eu vou mostrar só aqui umas receitinhas para as mamães que têm bebês. Aqui tem uma pastinha para assaduras, tá? Desde fralda ou até mesmo uma assadura assim, cresceu, dobrinhas. Isso aqui também ajuda com unhas, tá, mulherada? Vocês podem colocar na unha para reforçar. E aqui um shampoo natural, né? Como eu estava falando, de eliminar coisas que têm muito tóxicos e tem parabeno e etc. Esse aqui é uma das opções que eu utilizei, que eu gostei, que deu certo para a gente, eu uso com meus filhos. Então, se quiser tirar uma fotinho, ou depois eu posso mandar para vocês, isso aqui não tem problema, tá? E é isso. Bom, eu vou abrir agora aqui para vocês, de repente, me perguntarem alguma coisa, tiverem alguma dúvida. Ou deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Ou se eu esqueci alguma coisa, vocês podem me falar. Acho que não esqueceu nada, não. Apenas lembrando para deixar o nome, para quem está participando do minicurso, né? Ótimo.
eu não sei se tem alguém aqui que quer dar algum depoimento, quer falar alguma coisa que você usou com seu Michele. filho. Oi, Michele, boa noite. Deixa eu ligar a câmera aqui. Oi, Boa noite, Lu, Michele. Tudo bem? tudo bem? Michele, bom, meu depoimento já falou, né, que a minha sobrinha estava 3 dias sem ir no banheiro, e aí eu fiz aquela massagenzinha lá com o Gengest, né? E graças a Deus, eu até mandei o vídeo para você. E uma pergunta que eu queria fazer é sobre a continuidade. Por exemplo, ela já defecou. Ela precisa passar novamente amanhã, ou como de 2 em 2 horas, ou como já resolveu o problema, para de passar? Eu pararia de passar, espera quando que vai acontecer amanhã, no outro dia, porque os bebês nessa idade, né, igual para ela, é normal ficar alguns dias sem defecar, né? Normal. E aí, se acontecer novamente, passar novamente. Agora, se ela quiser criar uma rotina de tipo, a cada 2 dias eu vou passando, para não estar constipada, né? Ela pode fazer isso também, tá? Legal. Obrigada. Imagina, mas então, quando que ela passou hoje, não foi? Foi hoje. Ela estava já, porque ela ficou internada na UTI, né? Que ela teve uma bronquiolite, ela ficou 10 dias internada. E aí teve que suspender o leite materno e começou aquele leite, eu não sei falar, tá? Aquelas fórmulas. Acho que a ingestão da fórmula prendeu o intestino dela. E aí minha cunhada tinha feito massagem, fisioterapeuta, ela sabe aquelas massagens de fisioterapeuta, que ela é fisioterapeuta e nada resolvia. Aí foi que eu te perguntei, aí você me falou de fazer essa massagem com olhinho que eu Gente, tinha aqui em casa. hoje, ela perguntou hoje, ela fez hoje, né? E hoje eu já fui lá na casa da minha cunhada, já fiz a massagem nela, ela estava desesperada, chorando, ela falou, ai meu Deus, eu falei, calma, Daniela, vai ficar melhor, porque ontem ela deu uma recaída de novo, aí graças a Deus hoje eu mandei até o vídeo para ela, Lu do céu! Nossa, que legal. Eu fico muito feliz que isso acontecesse. Eu também. Aí agora eu vou começar aquele tratamento que você passou lá para a bronquiolite dela, mas pelo menos um probleminha que estava no intestino já resolveu. Muito legal. Aí ela até já mandou no grupo lá das mães, lá que ela tem um grupo que tem mais de 60, já até mandei seu contato lá. Ai, que legal, obrigada. E o depoimento dela, ela mandou para as outras mães. E muitas mães já conheciam. Ai, show, muito legal. Ó, tem alguém falando aqui, deixa eu ver. Levantou a mão, Graziele. E a Oi. Gabriela falando que vai passar. A Gabriela falou que é babá e vai usar com tudo. Que legal, adorei. Sobre o que você falou sobre instinto, né? Sobre os olhos. Hoje a minha filha acordou super encatarrada, que eu achei que fosse caso de pneumonia, de levar para o hospital. Eu fiquei apavorada. Ontem ela já estava ruimzinha. Eu até por instinto passei um óleo que eu tenho, Sinomac, Bark, sei lá, não sei o nome direitinho, que é a casca de canela. Ah, tá, é canela. Uhum. Aí eu passei na sola do pé dela, nas costas dela, só que eu tenho intolerância, porque a minha mão começou a pinicar, né? Eu achei que estava pinicando nela também, mas só que ela não estava sentindo nada. Então ela conseguiu dormir bem e passei o grife no pescoço. Aí hoje, quando ela acordou que estava chiando. Aí eu botei no grupo, aí umas meninas pediram para dar a ela melaleuca, Limão, e né? copaíba, Alzira. Melaleuca e copaíba. Aí eu dei. Aí, 3 horas depois, eu já fui no instinto. Aí eu botei melaleuca, copaíba, botei até o Langard, e botei o lemon, e ela não toma mel, e botei na açúcar. E agora ela estava brincando, eu estou dando de 3 em 3 horas. Isso. E ela está no maior farra. Então, vale muito a pena. Eu achei que ia ter que correr para o hospital com ela, porque é a primeira vez que eu trato com óleo. Entendi. Então, eu fiquei assim, meio com medo. Eu tomo óleo, mas na hora de dar para elas, eu fiquei assim com o pé atrás. Foi a primeira vez que eu dei a ela. É normal, assim, quando a gente toma pra gente, né?
mas foi isso que eu fiz comigo, tá? Muitas vezes as pessoas começam a usar os óleos essenciais por causa dos filhos. No meu caso, eu comecei por mim, e depois, quando eu percebi que realmente funcionava, eu falei assim, então agora eu posso dar para meus filhos. Então, depois dessa experiência que eu tive comigo, eu tive mais, assim, confiança de usar com eles, né? Mas depois dessa aula, agora, perdi o Ah, medo. que bom, que Foi bom que muito você... bom. tem mais confiança, anota tudo, se você precisar, pergunta no grupo. Se você é nova por aqui, a gente tem um grupo de WhatsApp, fala com a sua consultora que te convidou para estar aqui, que a gente tem dado super suporte para todas as mães. Não, eu já entrei. Eu tô Isso, como... isso. Mas eu tô aprendendo, a gente vai aprendendo, né? A gente está Vai aprendendo. aprendendo. É devagarzinho, é um passo de cada vez, né, meninas? Assim, é mais confiança, que pelo menos uma coisa que todos os médicos que estão assim mais na linha naturalística, eles falam que pelo menos os óleos essenciais não têm efeito colateral. Então, foi isso que me fez usar mais nas crianças, esse não ter efeito colateral usado de maneira segura, né? Usado de uma maneira certa. Mas como vocês já aprenderam aqui hoje, então. Eu fiz a minha neta, a Laurinha, ela também está resfriada, né? Então, fiz o mesmo xarope, né? Com a melaleuca, um gar de copaíba, uma colher de sopa de mel e uma de água, né? Dei 3 vezes ao dia. E fiz com ela a sinfonia das células para resfriado. Olha, ela estava muito congestionada. Ela foi para casa respirando, mas muito bem mesmo. E aí fiz, né? Passei nas costinhas, ela gosta, né? Da massagem, fiz nas costas, passei na solinha dos pés, muito bom, foi excelente. E as crianças são tão mais fáceis de ter resultados, assim, parece que é rápido por causa disso, né? O corpo delas, igual eu falei, tem menos toxinas, estão mais limpas em termos de, né, do corpo mesmo. E às vezes elas também. Ixi, agora chegou o outro aqui, o meu. Vocês vão conhecer agora a figura. E é por isso que a gente vê que eles é mais rápido do que de repente nós, né? A gente tem que ficar usando os 2, 3 dias e eles um dia só que você usou já deu resultado, né? E eu quero aproveitar também para falar para quem tem filho, né, e na escola, que eu tenho, né, eu tenho 4 netos, e uma das netas estava com muita dificuldade de aprendizagem, foco, atenção. Aí o que eu fiz? Comprei aquele o Kit Kids, né, que vem os 7 óleos. Olha, ontem ela me mostrou, estava assim, péssima mesmo, sabe? A minha filha estava desesperada, porque, como eles estudam em colégio particular já é caro. Perder 1 ano de colégio particular dói muito, né? Olha, ela me apresentou o boletim dela, feliz da vida. Matemática, que era o carro-chefe dela, de índice baixo, estava com 9,3. Uau! Uau, é Olha, fantástico. feliz. Lógico que ela agora vai ter que correr Uau. atrás, né? Mas, assim, para fechar a média. Mas, Melhorou. assim, sabe? Deu um resultado muito grande. Entendeu? Muito, muito fantástico ouvir de vocês. Marta, quer falar alguma coisa? Não, tem uma Obrigada, pergunta. Márcia. Tem uma Nada. pergunta. Alguém perguntou se pode misturar os óleos no difusor. Pode, deve. Como eu disse, é uma coisa intuitiva, né? Mas o que a gente faz? Eu já até mostrei no Instagram, assim, tipo, é super simples. De repente você quer, vamos dizer que você quer que seu filho vá dormir, né? Você mistura óleos que são calmantes. Então, o que você faz? Antes de você colocar os óleos no difusor, porque você não sabe se a criança vai gostar, você abre os óleos essenciais junto. Tá? Ó, vou fazer aqui com 3. Não importa, vamos dizer, Michelle, eu quero que ele vá dormir. Então, onde é que você coloca o lavanda, o vetiver e o cedarwood? Daí você põe junto assim e faz ele cheirar. Você gostou? Ah, gostei. Então, você vai lá e põe. Até mesmo você, gostou? Vai lá e põe. Então, assim que eu faço intuitivamente para algum
um blend que eu quero fazer, vamos dizer, eu quero colocar hoje um difusor para eu estudar. Aí eu vou lá e coloco os óleos que eu já sei que são para foca, atenção, coloco junto, os 3 óleos, tá? E cheiro. Porque, gente, verdade, às vezes você vai misturar algum óleo, você não vai gostar, vai ficar com cheiro, nossa, e você, ai meu Deus, não gosto disso. Então, sempre usa essa técnica que é super fácil e você não vai ter erro, tá? E assim que você faz com criança, principalmente que tenha algum tipo de autismo, hiperatividade, deixa eles escolherem um óleo que você vai colocar no difusor deles, tá? É isso. Espero que eu tenha respondido tudo, gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Márcia, pelo depoimento. Lu, Graziele. Marta, valeu por ficar aí de co-host. E vocês saibam que a gente tem um mini curso, tá? Essa segunda aula do nosso mini curso. Se você quer estar nas outras aulas, entre em contato com quem te convidou aqui, que está fantástico todas as nossas aulas, muita informação, tá? E espero que vocês usem os olhos e abusem em todas as crianças. Obrigada. Tenham uma boa noite a todas. Vão com Deus. Obrigada, Mimi. Aula Fiquem em incrível. Obrigada. paz. Excelente, excelente. Parar Boa aqui. noite.